A paz do Senhor, amada igreja. Eu convido os irmãos ainda a continuarem de pé, para a gente estar abrindo no livro de Provérbios, no capítulo 4, entre o versículo 24 ao 27. Perdão, do 23 ao 27. Do versículo 23 diz assim: De tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Afasta de você a falsidade da boca e mantenha longe de você a perversidade dos lábios. Que os seus olhos olhem direito e que as suas vistas se fixem no que está diante de você. Faça plana a vereda de seus pés, para que todos os seus caminhos sejam retos. Não se incline nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés de todo mal. Agora também eu convido os irmãos a abrirem em Romanos, no capítulo 8, do versículo 38 ao 39. Do versículo 38 diz assim: Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oremos. Senhor, meu Deus e amado Pai, nós te agradecemos pela vida, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, por tudo aquilo que Tu tem derramado em nós, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, pela nossa família, Pai, pela nossa casa, Senhor, pela nossa vida e pelo direcionamento que o Senhor nos dá todos os dias, Pai. Senhor, eu te agradeço por essa mensagem, Senhor, que Tu colocou no meu coração, ó Deus. Pois só por meio dela, Pai, que eu consegui perceber, Pai, naquilo que eu estava pecando contra Ti, Pai. Senhor, meu Deus, eu te peço hoje, Pai, usa-me, Senhor, como instrumento em Tuas mãos, Pai. Que não seja eu falando aqui em cima, Senhor, mas que a mensagem venha de Ti, ó Deus. Porque eu não estou falando sobre mim, Pai, mas estou falando da Tua palavra, Pai. Senhor, eu peço, usa-me, Senhor, quando eu abrir a minha boca, que não sejam as minhas palavras, ó Deus, mas que sejam as Tuas. Que não seja eu aqui em cima, Pai, mas que seja o Teu Santo Espírito falando por mim, Senhor. Pai, que aquilo que Tu colocou no meu coração, ó Pai, que eu consiga passar para frente, Senhor, por meio de Ti. É isso que eu te peço, ó Deus, e te agradeço por tudo, Senhor Jesus. Amém. Agora os irmãos podem se assentar. Eu peço perdão que eu fico um pouquinho eufórica quando eu venho aqui na frente, porque geralmente eu falo de coisas que estão acontecendo comigo. Então, quando eu sinto na pele, eu fico mais... Nesse texto aqui de Romanos, que eu escolhi, quando eu li ele mexeu muito comigo. Porque nesse texto ele fala: porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus. Irmãos, você consegue perceber o quão maravilhoso nosso Deus é? O quão poderoso Ele é, que nada pode nos afastar do amor dEle. Nada. Mas eu comecei a refletir muito sobre isso, muito. E comecei a pensar, mas como que nada pode nos afastar do amor de Deus? E aí que me deu aquele estalo assim, sabe? Aí eu percebi, o que pode nos afastar do amor de Deus? Nós mesmos. Nós podemos nos afastar do Senhor por livre e espontânea vontade, porque Deus, Ele é um Deus de amor, Ele é Deus de respeito, de justiça, de ordem, Ele é o Senhor dos senhores, mas deixa eu te dizer uma coisa, Ele bate na porta antes dele entrar. Tá pegando ainda? Ele não é como um ladrão que ele arromba, Ele não vai arrombar o seu coração, Ele não vai tocar em você sem que você permita. Você tem que deixar primeiro, antes de tudo, você tem que aceitá-lo.
porque senão Ele não vai tocar em você. Se não for do seu desejo, Ele não vai te forçar a isso. Então eu comecei a perceber muito isso, que o amor de Deus, Ele vem para nós, mas nós temos que aceitá-lo. Tem que vir de nós, tem que ser recíproco. É como um pai para com um filho. Um pai, ele vai amar o filho independentemente, mas ele vai demonstrar aquele amor se o filho permitir. Ele vai abraçar, ele vai amar se o filho permitir. E é exatamente a mesma coisa com Deus. E isso que eu acho assim, que é mais maravilhoso, que além de Ele ser o Senhor dos senhores de todo o universo, de tudo que há, Ele ainda tem todo o respeito. Ele tem toda a honra. Porque Ele deseja ser amado. E Ele merece isso. E nesses últimos dias eu comecei a pensar, mas como nós vamos demonstrar o nosso amor para Deus? Como? Estando perto. Estando sempre perto. Por meio de oração, de devocional, lendo, buscando, ouvindo pregações e louvores. Até dei uma travada na língua. Pregações e louvores. E N coisas que nós podemos fazer, dispor o nosso tempo a Deus. Uma coisa assim que eu li nesses últimos dias, que eu tenho um sério problema. Eu sou viciada em mexer no meu celular. E em milhares de coisas, assim, independente, vamos dizer, eu tô parada, quando eu vejo, eu tô assim, tô clicando pra ver o horário, o que eu tô fazendo aqui, o que eu tenho que fazer? Volta e meia eu tô ali, mexendo. E daí a minha mãe começou a chamar a minha atenção, ela falou assim, Lu, você tem que prestar atenção, porque você tá perdendo muito tempo nessa coisinha abençoada aqui, você não tá sabendo usar. Então eu comecei a botar um timer, que com o passar do tempo, ele me avisa, diz assim, você passou tal tempo no celular hoje. Vamos parar um pouco? E daí ele tem, uma coisinha que ele trava os aplicativos que eu mais mexo. Aí eu lembro de um texto que, aí ele marcava, antes dele bloquear, que ele falava assim que o nosso tempo hoje, ele é o nosso bem mais precioso. Mas ele é o bem que a gente tem, que nós administramos muito mal, da pior forma. E daí eu relacionei, deu aquele cliquezinho assim. E daí eu lembrei de uma palestra maravilhosa que a Dete deu pra gente lá no Retiro dos Adolescentes, que era sobre prioridades. E daí eu pensei, acho que pisei na bola. Porque daí eu comecei a me ligar, porque Deus estava me chamando, Ele falava assim, acorda pra vida. Acorda, a tua vida não está aqui. A tua vida não está lá fora. Ela não está num livro, ela não está num filme, ela não está num jogo. A tua vida está aqui. E daí eu comecei a perceber o quão distraída eu estava. Porque eu estava distraída com série, eu estava distraída com filme, aí eu comecei a perceber todas as nossas distrações que nós temos. Nós nos distraímos com série, com jogo, com filme, com livro. Às vezes nós nos distraímos com N coisas. E daí eu percebi, aí eu lembrei do amor de Deus. O que eu posso fazer para Ele que mais vai eu agradar? Qual o meu bem mais precioso, que é o meu tempo? E o que eu estava fazendo com ele? E daí eu fui me ligar que eu estava parando de orar. Eu estava parando de ler quando eu deveria. Eu estava parando de ouvir louvores. Eu estava voltando a ser quem eu era antes do meu batismo. E daí eu lembrei de uma coisa que o pastor sempre fala, que no dia do batismo, o antigo homem, ele morre, mas o miserável aprendeu a nadar. E ele estava tentando me afogar de novo. E daí eu estava voltando a escutar músicas seculares. Eu estava voltando a, muitas vezes assim, inconscientemente, quando eu vi, eu falei, falei um palavrão. E nem me liguei. E daí eu percebi que eu estava pecando contra o meu Senhor, contra quem me criou, contra quem se entregou por mim naquela cruz, contra quem me deu a vida de novo. E daí eu senti aquele peso na consciência. E daí eu estava tentando mudar e não estava conseguindo, e tentando, até que um dia eu tive um sonho. Eu tive um sonho que... não lembro o que eu estava fazendo no meu sonho. Não lembro mesmo. Eu só lembro assim, que eu estava fazendo alguma coisa muito errada.
Eu não lembro o que era. Se eu dizer que eu lembro, eu vou estar mentindo. Eu não lembro o que era. Mas eu lembro que eu estava fazendo uma coisa que eu não deveria estar fazendo. E que daí uma pessoa muito importante na minha vida, ela parou assim, ó, bem reta na minha frente e falou assim, ó. Uma pessoa que eu sei que ela é muito usada por Deus. Virou bem assim para frente, bem reto e falou: se você não mudar, eu não vou te usar. Tu não vai ouvir a minha voz. Tu não vai saber qual é o teu propósito. Se você não mudar. Eu pensei, ui. Aí no outro dia eu acordei desnorteada. Desnorteada, isso já faz 2 semanas. E daí, irmãos, eu vou te dizer, tá? É difícil. É muito difícil tu tentar mudar. E daí eu lembrei desse versículo. Que independente do que esteja acontecendo na sua vida, independente qual sejam as suas provações, por aquilo que você passa, lutas internas, externas, seja lá o que esteja acontecendo, Deus é maior. Ele sempre foi e Ele sempre vai ser maior do que tudo que está nesse mundo. E eu vou te dizer uma coisa, se você precisa de socorro, chame pelo Pai. Porque Ele vai te responder. Ele responde. Às vezes Ele pode demorar um pouquinho mais de tempo do que você queria. Mas chame. Chame porque Ele vai te dar forças por meio do Santo Espírito dEle. Por meio de palavras, por meio de louvores, puxões de orelhas que você não vai querer receber muitas vezes, mas você vai ter que levar, porque acontece. E assim é a vida. E daí, meu irmão, hoje a principal reflexão que eu quero te trazer é o que te afasta do Senhor que você não está percebendo. O que te afasta de ouvir a voz dEle de um jeito maravilhoso falando ao seu coração, para mudar a sua mente, para dizer: olha, meu filho, você está errando aqui, vamos mudar? Você consegue, eu te ajudo. Essa é a principal mensagem de hoje, gente. Quero assim, o que eu estava sentindo. Ai, olha, Deus é maravilhoso. Às vezes a gente erra, mas peça perdão, levanta e continua. Porque perfeito a gente não é. Perfeito só é Deus e Cristo, que são o mesmo. Amém?